Olá pessoal, apesar de este circuito ser um circuito relativamente simples para ser montado, eu não recomendo que ele seja montado por crianças ou menores de 18 anos que não tenham uma certa habilitação para o manuseio de componentes eletrônicos, principalmente porque ele se trata ou trata aqui de uma montagem que vai lidar com uma rede, correntes altas da rede elétrica, principalmente na hora da instalação. Ele será instalado junto aos interruptores, né, ou numa caixa onde circula corrente alternada de 220 volts ou 110 volts, dependendo da região. Então eu aconselho que esta montagem seja feita por pessoa que tenha uma determinada habilidade já para lidar com redes elétricas. Aqui trata-se de um dimer de toque com memória. E através deste circuito integrado, o S566B, nós teremos aqui uma facilidade nesta montagem, porque ele compacta um grande circuito que seria transistorizado e se torna bem pequeno, que pode ser instalado dentro de uma caixa de um interruptor, por exemplo, uma caixinha que vai ser substituída por uma tampa cega, uma tampa lisa, que poderá ser instalado um pequeno sensor de toque nesta tampa e fica sensacional. Nós temos poucos componentes no controle de uma lâmpada que pode, e este circuito, com ele você pode ajustar a luminosidade, você liga num determinado toque, em outro toque você ajusta a luminosidade, sobe a luminosidade, abaixa a luminosidade da lâmpada e desliga a lâmpada por só um toque. Isso é legal. Então vamos partir aqui para o circuito. De que se trata esse circuito? Bom, nós temos aqui na entrada um capacitor de 100 nano de 400 volts, importantíssimo para a estabilidade do funcionamento desta chave que será o TIC 216. Trata-se de um triac. Esse triac ele tem a potência adequada para funcionar uma lâmpada até 150 watts em 110 volts e 300 watts em 220 volts. A sua polarização aqui de gate é através de 120 do resistor de 120R e de um resistor de 10K. Nós temos ainda uma amostragem para formar a base de tempo do circuito integrado S566B, um resistor de 1,5 MΩ, que é extraída aqui uma amostragem de 60 Hz, que entra no pino 4 e é desacoplado pelo capacitor 470 PF. Então aqui é que forma a rampa ou a oscilação para o nosso S566B. E as demais componentes, trata-se de uma polarização do mesmo, e a sua alimentação, ou seja, a alimentação do S566B é extraída da rede elétrica através de um circuito reativo com um resistor de 1K, de 1 watt, e um capacitor 220 nanos, 400 volts, retificado por um N4004, um diodo retificador. Então, esse circuito reativo nos proporciona uma tensão na ordem de aproximadamente 15 volts, que vai alimentar o nosso circuito integrado, responsável pelo comando, né, da lâmpada, do brilho da lâmpada, do ligar e desligar. Ele tem dentro dele um circuito completo que irá realizar todas essas funções. Na saída do pino 8 do circuito integrado, nós temos aqui o sinal já de comando, que será excitado pelo BC548, um transistor relativamente simples, muito fácil de ser encontrado, e assim mandará o sinal em condições de chavear o nosso TIC 216
esse triac de potência. Bom, para o isolamento do circuito integrado S566 com o agente acionador, no caso, quem vai comandar a lâmpada, né, nós temos aqui a letra T representando o sensor onde se vai tocar. Então nós temos um resistor de alta resistividade, 10 mega-ohms, né, que isolará completamente aquele que vai comandar o circuito eletrônico de qualquer eventual choque ou problemas que possa complicar a saúde de quem vai manusear o equipamento. A única parte que ficará exposta externamente é esse sensor, que poderá ser formado por uma chapinha, e essa chapinha é onde se tocará para efetuar os comandos. Então não tem qualquer problema com relação a choque elétrico, é totalmente isolado e garantido. Então é um circuito sensacional, mas que requer os cuidados para que seja realizada a sua montagem. Mas os componentes realizados para a realização deste circuito é o circuito integrado S566B, temos um triac TIC 216D de 400 volts por 6 ampere ou equivalente, um transistor BC548 ou equivalente, muito simples de ser encontrado, um diodo Zener para 15 volts por 1 watt, pode ser um N4744, o BZV85C15 e vários outros, mas que seja de 15 volts e 1 watt. Nós temos o diodo 1N4004 ou equivalente a um diodo retificador simples, um resistor de 120R por 1/4 de watt, um resistor de 1K por 1 watt. Então esse resistor de 1K por 1 watt, ele aquece um pouco, portanto ele deve ser bem instalado ou sem contato algum com partes plásticas e etc. Um resistor de 10K por 1/4 de watt, um resistor de 680K por 1/4 de watt, um resistor de 1 mega5 por 1/4 de watt, um resistor de 4 mega7 por 1/4 de watt, um resistor de 10 mega por 1/4 de watt, um capacitor de cerâmica de 470 pf, 2 capacitores poliéster 47 nano, capacitor poliéster 100 nano por 400 volts. Atenção, a voltagem, vocês têm que prestar atenção na voltagem deste capacitor de 100 nano, não pode ser inferior a 400 volts, ok? Um capacitor de poliéster 220 por 400 volts, este também requer uma atenção com relação à tensão, 400 volts. Um capacitor eletrolítico 47 por 16 volts. Então, nós teremos aí, e precisa-se também de um núcleo de ferrite pequeno, cerca de 2 centímetros de comprimento por meio centímetro de diâmetro, para a bobina L1. As pequenas variações nessa dimensão não vão importar, mas que seja bem aproximado. 1 metro de fio de cobre esmaltado, calibre 22 ou 24, para fazer o filtro L1. A placa de circuito impresso específica para montagem de 6,5 cm por 4 cm. Um espelho cego convencional para instalações elétricas domiciliares, que seria a tampa da caixinha de interruptor, só que cega, lisa. O tamanho de 4 polegadas por 2 polegadas, um par de conectores parafusados, aqueles tipo Sindal, para as conexões de saída do controlador, ou seja, da placa em si. Fio e solda para as ligações. Esses são os componentes, esses são o material, melhor dizendo, necessário para a montagem do dimer, desse controlador de luz, de lâmpada, de luminosidade da lâmpada. Liga, desliga, aumenta, é sensacional. Então, aí no mais vocês vão precisar de
de parafusos e etc. Coisas que vocês sentirão a necessidade. Bom, aqui eu vou apresentar a placa do circuito impresso, né? E vocês poderão assim estar confeccionando essa plaquinha, montando e prestando bastante atenção que o tamanho dela tem que ser proporcional à caixa do interruptor. Então não excedam-se nas medidas que estarão aqui apresentadas, ok?